Vem pra cá que eu prometi a vocês o que o presidente Donald Trump falou sobre a prisão de Jair Bolsonaro na manhã deste sábado aqui no Brasil. Quem tá lá, Natália? Nós temos correspondente nos Estados Unidos que vai trazer informação. O Matias Brotero tem informações ao vivo pra gente. Matias, é com você. Olá, Dionísio, e a todos que nos acompanham aqui na programação da Record. Há pouco eu conversei com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e perguntei para ele se ele tinha um comentário a respeito da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que é muito ruim. Ele afirmou também, é isso que aconteceu? Eu disse sim. Ele falou, repetiu, é muito ruim. Trump deu a entender que não tinha sido informado ainda a respeito da ordem de detenção do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu fiz duas perguntas para ele. Essa que eu acabei de falar agora foi a segunda resposta. Na primeira vez que questionei Trump, ele afirmou: eu conversei ontem com um cavalheiro a quem você se refere e a gente deve conversar em breve novamente. Mas não ficou claro se Trump estava se referindo a alguma autoridade brasileira ou sobre quem ele estava falando. Por isso que eu questionei aqui a Casa Branca, pedi um esclarecimento para entender com quem o presidente norte-americano conversou ontem e se ele se referia a alguma autoridade brasileira, evidentemente, mas a gente já tem aí o retorno, já tem uma declaração feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a respeito da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente aguarda também uma declaração do Departamento de Estado norte-americano que cuida das relações dos Estados Unidos com outros países. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a ordem do ministro Alexandre de Moraes. Moraes cita, em pelo menos dois momentos, os Estados Unidos. Ele afirma que Jair Bolsonaro, o ex-presidente, vive perto da embaixada americana e cita isso no contexto de uma possível fuga, de uma possível tentativa de Jair Bolsonaro recorrer à embaixada da Argentina, isso em outro momento. E há uma outra citação a respeito do deputado Ramagem, que, de acordo com a ordem, teria fugido aqui para os Estados Unidos, para Miami. Então é nesse contexto, portanto, também que essa ordem do ministro da Suprema Corte foi feita. Bem, trazendo um pouco do contexto das relações Brasil e Estados Unidos, vale a gente lembrar que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro acontece poucos dias após o governo americano retirar as tarifas adicionais de 40% sobre uma série de produtos agrícolas, após o próprio presidente Donald Trump, é uma ordem assinada por ele, declarar que revisitou o porquê daquela ordem após conversar com assessores do governo norte-americano e entender que sim, poderia retirar essas tarifas adicionais. Bem, a gente segue acompanhando toda a movimentação aqui do governo norte-americano, vai trazendo as atualizações para vocês, mas antes de devolver aí para o estúdio, gostaria de chamar um trecho da entrevista, da conversa que eu tive com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos ver. Mr. President, are you willing? Is that what happened? Yes, there's a citation. Yes. That's too bad. And do you have any comment, Mr. President? No, I just think it's too bad. Você viu aí o comentário do Donald Trump um dia após a alteração nas tarifas, no chamado tarifaço americano, com relação a alguns produtos brasileiros, como café, açaí e outros produtos da exportação, carnes. Carne bovina. Então a gente vai continuar acompanhando tudo isso. O Altair estava me falando, gente, que a partir de agora o trâmite jurídico possivelmente é ele ter que dormir hoje na sede da Polícia Federal e amanhã a audiência de custódia pode trazer uma liberdade nesse caso? Pode. Depende do juiz. O juiz vai entender a legalidade dos fatos. O juiz vai ouvir, primeiro, o próprio presidente Bolsonaro, o ex-presidente, vai ouvir ele. O Ministério Público vai dar a sua versão. O juiz vai ver a legalidade de tudo isso, vai ver se mantém ou não ele nessa prisão ou volta para a prisão domiciliar. Lembrando, Dionísio, que com 70 anos e até por uma idade avançada e com problemas de saúde, a lei já permite que seja uma prisão domiciliar. Mas é claro, isso aí vai depender do que o juiz entender sobre a legalidade de todos os fatos. A gente vai, inclusive, para frente da Polícia Federal agora. Yuri Ascar me chamando mais uma vez. Tem informações atualizadas para a gente. Yuri, é com você. Pois é, Dionísio, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro pediram uma autorização para visitar o ex-presidente aqui na Superintendência da Polícia Federal. Mas essa autorização ainda não foi concedida.
Enquanto isso, ninguém pode visitar o ex-presidente. Mais cedo, inclusive, um dos advogados da equipe de defesa tentou entrar em contato aqui com o ex-presidente, foi barrado na portaria e ficou bastante irritado. E neste momento, Dionísio, a gente ouve muitas buzinas. Eu vou pedir para o Aelton Cândido mostrar aqui a situação. Temos alguns poucos manifestantes comemorando a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas neste momento aqui em frente à Superintendência da Polícia Federal, a maioria aqui é de apoiadores do ex-presidente. Inclusive, muita gente tem buzinado, né, passando aqui de carro, apoiando o ex-presidente, apoiando aqui esses manifestantes, mas também outros buzinam comemorando a prisão. É mais um sintoma aí dessa divisão política a partir agora da prisão. O que a gente tem aqui? Um reforço da Polícia Militar, que inclusive tem evitado com sucesso até o momento qualquer tipo de confronto aqui em frente à Superintendência. A situação está tensa, mas permanece sob controle, Dionísio. Ô Yuri, tem alguma possibilidade do ex-presidente voltar para casa ainda hoje? Uma alteração, por exemplo, no cronograma da audiência de custódia, por se tratar de um ex-presidente com idade avançada, com problemas de saúde? Não existe essa expectativa, apesar de que, né, poderia ser sim possível, porque a audiência já está marcada para amanhã, no início da tarde. Então a previsão é de que o ex-presidente passe a noite aqui e que a Polícia Militar tenha que fazer esse reforço aqui na segurança durante toda a noite, porque aquela vigília que foi marcada para 7 horas da noite em frente à casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi convocada inclusive pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, pode ser transferida para cá. Então existe a expectativa de que muita gente ainda venha aqui para a frente da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Dionísio. Nós temos esse vídeo, viu, ô Yuri, do Flávio Bolsonaro fazendo esse chamamento. Vamos colocar? Solta aí. Pânico, na altura do condomínio, eu te convido para lutar com a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai buscar o Senhor dos Exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa nesse sábado, dia 22 de novembro, a partir das 7 da noite, aqui no balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio do meu pai, o Solar de Brasília 2, para orarmos pela saúde dele e pela volta da democracia no nosso país. Vamos pedir a Deus que aplique a sua justiça aos que perseguem tanta gente inocente. Eu te convido. Vigília que pode acontecer em qualquer lugar. Tá? Qualquer lugar. Nós estamos num país livre, a liberdade de culto, a liberdade de expressão é assegurada, a liberdade de culto e de expressão é assegurada pela Constituição, ou seja, problema nenhum em fazer uma oração e fazer uma vigília, até porque se for proibido isso aí, meu amigo, aí tira a liberdade de culto. Isso não pode acontecer, né? E a gente vai continuar acompanhando. Inclusive, gente, o Luiz Fara Monteiro hoje, nosso apresentador do Fala Brasil, ele conversou com algumas fontes que acompanham o presidente Lula, que participa da reunião do G20 na África do Sul. Sobre a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, Lula disse apenas que o importante é que o Estado democrático prevaleça. Luiz Fara Monteiro com as informações. Olha, sobre a prisão preventiva decretada do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu procurei uma fonte da Presidência da República que acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à África do Sul, onde ele participa das reuniões do G20. Num primeiro momento, Lula não quis se pronunciar oficialmente sobre a prisão de Bolsonaro. O comentário do atual presidente sobre a prisão de Bolsonaro foi, abre aspas, o importante é que o Estado democrático de direito prevaleça nesse momento. É importante que tanto as instituições quanto os cidadãos tenham seus direitos fundamentais garantidos. Fecha aspas. O presidente deve fazer um comentário sobre a prisão de Bolsonaro ao final do dia de hoje ou amanhã, quando conclui a sua participação no G20. Mas ele tem evitado associar a presidência da República a esse julgamento e agora a prisão decretada do ex-presidente. No entender de Lula, essa é uma prerrogativa do Poder Judiciário e dos advogados de defesa do ex-presidente. Então, para ele, o ideal agora seria se envolver da maneira mínima possível sobre essa prisão preventiva. E a gente reforça que, é claro,
esse assunto repercutiu nesse final de semana entre as lideranças políticas, não só do Brasil, mas de outros países. E Lula, ao final dessa viagem à África do Sul, que se conclui neste domingo, poderá se manifestar oficialmente sobre a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. O presidente segue em Joanesburgo e na segunda-feira ele vai a Maputo, em Moçambique, onde manterá reuniões políticas e retorna ao Brasil no início da próxima semana. Luiz Fara Monteiro com a gente. Vale lembrar, gente, que a partir de agora é um desenrolar de atos jurídicos. Por exemplo, nós temos audiência de custódia marcada, mas temos também a movimentação por parte da defesa do ex-presidente, que alegou, inclusive, mais cedo e fez um pedido, inclusive, de prisão domiciliar humanitária, que seria uma outra etapa para servir de contraponto com o que aconteceu hoje. Eles chegaram a alegar que se algo aconteceu com a tornozeleira eletrônica, poderia ser um momento de desespero. Exatamente. De quem está confinado. Exatamente. Nós estamos falando de um senhor de 71 anos de idade que está numa situação de gravíssima doença, né, e que ele pode realmente ter tido um surto, algo ali. É claro que a defesa vai ter que mostrar isso, comprovar isso, mas é o direito da defesa mostrar o que eles entendem que aconteceu, Dionísio. E o Yuri Ascar continua em frente à sede da Polícia Federal. O Yuri acabou de dizer para a gente na entrada anterior que essa vigília, que foi o chamamento feito pelo filho do ex-presidente, o Flávio Bolsonaro, ele fez um chamamento para uma vigília que aconteceria em frente ao condomínio da família de Jair Bolsonaro. Isso pode acontecer em frente à sede da Polícia Federal. Existe um reforço, um aumento nas viaturas aí em frente, ô Yuri? Já é perceptível isso ou não? É sim, Dionísio, já temos aqui todo um reforço de viaturas da Polícia Militar, inclusive no momento temos mais policiais militares por aqui do que manifestantes de fato. Inclusive já acompanhamos aqui por 3 ou 4 vezes intervenções da Polícia Militar para evitar bate-boca, discussões entre os grupos aqui de apoiadores do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vê aquela viatura ali no meio, inclusive, ela serve para separar. Daquela viatura para cá são os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e do outro lado da viatura os apoiadores do presidente Lula. E se for confirmado mesmo um aumento no volume de pessoas, de manifestantes que venham aqui para a porta, há inclusive a previsão também de um reforço do efetivo da Polícia Militar, inclusive com a separação por grades também, né, dos dois grupos para evitar qualquer tipo de confronto. Então, a previsão é que essa segurança que já foi reforçada seja reforçada ainda mais em caso de necessidade na noite de hoje, Dionísio. Obrigado, Yuri Ascar, acompanhando de perto toda a movimentação na sede da Polícia Federal do que pode acontecer nas próximas horas com relação à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Yuri, meu amigo, prazerzaço ter você aqui no Cidade Alerta. Muito obrigado, uma ótima noite para você.